Para começar, em nome do GESEL, né, e do professor Nivaldo Castro, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, né? Este webinar está em linha com o esforço de abrir discussões sobre o tema de inovação, em especial de mobilidade elétrica. O conceito, né, básico dessa questão de ecossistema, ela está muito ligada ao conceito de inovação aberta. Esse conceito está muito sendo adotado pelas principais entidades e governos, e ela impõe uma complexidade aos projetos, principalmente aos de promoção de mobilidade elétrica. O que significa complexidade? E para se alcançar um determinado objetivo, você precisa envolver uma série de entidades na promoção de iniciativas que resultem em planos e negócios no final do projeto que assegurem a sustentabilidade técnica, econômica, regulatória e ambiental. No conjunto de entidades envolvidas nessa rede de complexidade, nessa rede de inovação, destacam-se os usuários finais e todas as demais entidades participantes para a promoção da inovação, nisso incluído a academia, os fabricantes de equipamento, entidades reguladoras, usuários e outros que estão envolvidos nessa rede. Hoje, nesse webinar, a gente vai ter uma amostra de como essa rede ou ecossistema pode se articular. E nesse evento, nós vamos ter a participação de cinco pessoas, os quais 4 palestrantes. O doutor Edgar Baiassa, ele é doutor em Política de Ciência e Tecnologia pela Unicamp, é pesquisador na área de inovação, energia e tecnologia emergente. Tem uma atuação marcante na formulação de políticas públicas e regulamentação, além de uma grande preocupação quanto à estruturação de redes de inovação. A gente queria destacar 2 importantes atividades do professor Edgar, né, ligadas a um trabalho de elaboração de um plano nacional, que é um instrumento de planejamento governamental e que vem auxiliando o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o MDIC, na definição de prioridades e ações no tema de eletromobilidade no Brasil. Atualmente, ele participa dos projetos de Sistema de Propulsão Eficiente, PROMOBE, e sua atuação se concentra na estruturação de redes de inovação do setor elétrico, as redes denominadas RISE. O objetivo desse estudo consiste em coletar insumos para o estabelecimento da condução da rede de inovação para a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esses insumos serão fornecidos na forma de um conjunto de estudos de caso do Brasil somados à reflexão sobre os casos de rede de inovação brasileira. Então, isso já permite, já dá para verificar que o viés do professor Edgar Baiassa é um viés do plano regulatório, do plano de políticas públicas. Então, dentro daquela complexidade que eu enunciei inicialmente, você já vê que o Edgar vai cuidar dessa parte de regulamentação e políticas. O segundo participante é o Eduardo José de Souza, diretor executivo da empresa Electric Mobility no Brasil. No ecossistema de inovação para a mobilidade elétrica, o doutor Eduardo representa o segmento industrial de fornecedores de bens e serviços. Ele atua como diretor executivo da empresa no Brasil, representando a empresa portuguesa, a EFASEC Electric Mobility, que é uma das líderes mundiais no segmento de tecnologia e principalmente de carregadores elétricos. Vale a pena visitar o site dessa empresa, porque é uma empresa que tem uma trajetória grande
de desenvolvimento de produtos nessa área. O Dr. Eduardo possui uma trajetória de atuação em projetos de transporte em diversos países e, atualmente, no Brasil, vem atuando em diversos projetos de mobilidade elétrica. Um em especial, em conjunto com o GESEL, na constituição de corredores de carregamento elétrico em andamento dentro do programa de P&D da ANEEL. O terceiro participante será o engenheiro Tomás Prado, que desde 2020, um engenheiro mecatrônico, ou seja, uma coisa nova para a gente, né? Sou mecatrônico. O engenheiro Tomás vem atuando junto ao Senai e Sematec, após uma trajetória de trabalho em diversos projetos de mobilidade e tecnologia de transporte. O Senai e Sematec pode ser considerado um dos principais centros de tecnologia do país. Dessa forma, o engenheiro Tomás, no ecossistema proposto, estaria representando o segmento tecnológico. Então, já temos o segmento regulatório, temos o segmento de fornecedores de bens e serviços e agora o segmento tecnológico. O Senai Cimatec tem foco em pesquisa e inovação para o desenvolvimento da indústria. Possui uma atuação singular por integrar processos de pesquisa e inovação de um centro de tecnologia às pesquisas científicas e acadêmicas de um centro universitário, além de uma vasta experiência em execução de projetos de diversas grandezas e complexidade. Ou seja, o Senai Cimatec é um orgulho nacional e ele já desenvolveu uma série de produtos, tendo somado cerca de 180 milhões de recursos de projeto e elevados indicadores de propriedade intelectual com mais de 100 patentes, 60 patentes registradas. Ela possui uma unidade em Salvador, com diversos laboratórios, sendo que um deles é um laboratório de ciência da computação, onde eles têm 3 computadores de altíssimo desempenho, talvez únicos na América Latina. Esse Senai Cimatec, né, ele integra o Centro de Supercomputação para Inovação Industrial, com competências em engenharia de software, high performance computing, realidade virtual, realidade aumentada, visão computacional. Em 2019, eles, não satisfeitos desse laboratório em Salvador, eles inauguraram um novo laboratório no Polo Industrial de Camaçari, o Senai Cimatec Park, que chega na região para consolidar como referência em novas tecnologias. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes o Senai Cimatec e eu posso afiançar que qualquer visitante se sente absolutamente orgulhoso de visitar esse centro pela motivação e intensa atividade de seus profissionais, sejam pesquisadores, professores e principalmente alunos. Tomás é um amigo e parceiro em projetos no GESEL, possui sólida experiência na área de desenvolvimento de produtos, projetos, com forte atuação na integração de equipes multifuncionais de engenharia, gerenciamento de complexos projetos multidisciplinares e planejamento de estratégia. O quarto palestrante é o Arlindo Lins Neto. Nesse ecossistema de mobilidade elétrica, o Arlindo representa o segmento do operador de usuário, que irá prover os serviços de carregamento de veículos elétricos. Esse elo é um elo vital dentro da cadeia de valor. Você quer deixar um usuário de veículo elétrico satisfeito, existir um carregador por perto. Ao contrário, ele fica absolutamente nervoso se não tiver esse eletroposto acessível. Em resumo, a disponibilização do eletroposto é um elo fundamental para a criação de confiança de investidores na aquisição do veículo elétrico, principalmente considerando a criação de uma infraestrutura rodoviária que permita a mobilidade entre centros urbanos. A literatura demonstra que grande parte dos carregamentos serão feitos em residências e locais de trabalho, mas no plano interurbano, a infraestrutura de acesso público é de fundamental importância. O Arlindo é gerente de projetos da Rota Pichilau,
um grupo sólido com quase 50 anos de existência, o próximo ano vai completar 50 anos, que conta com 15 postos distribuídos nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, principalmente nos eixos rodoviários. Esse grupo vem ampliando sua atuação em diversas outras empresas que atuam nos estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Pará. Uma empresa forte, consolidada, com grande atenção nas novas tecnologias e benefícios que podem aportar em sua operação e prestação de serviço. Por último, não menos importante, o Dr. Lucas Amboni, que vai atuar como nosso moderador nesse evento. Ele é um profissional que é um pesquisador sênior do GESEL, e concluiu sua graduação em 2003, mestrado em 2007 e doutorando em 2013 pela Universidade de São Paulo. Ele atua como pesquisador sênior do GESEL desde 2017, tendo atuado como gerente de pesquisa e desenvolvimento na EDP por 10 anos e como coordenador do grupo de P&D da BRAD. Autor de livros, possui diversos artigos publicados em periódicos internacionais e em revistas nacionais e internacionais. Ele é pesquisador sênior de GESEL, com destacada participação em diversos projetos, em especial nas áreas de estruturação de rede de inovação e gerenciamento de projetos de mobilidade elétrica. Feita essa introdução, eu passaria a palavra ao nosso moderador para assumir a gerência dos trabalhos. Luca, por favor. Maurício, obrigado pela introdução, apresentação aqui dos nossos palestrantes, né? E acho que a gente pode começar. Queria chamar aqui o Edgar para proferir suas palavras. Edgar, 15 minutos para você compartilhar aqui um pouco o seu conhecimento nesse assunto aqui importante, né, da promoção do ecossistema da mobilidade. Joia, Lucas. Bom, acho que primeiramente eu tenho que dar um bom dia a todos, né? Agradecer o convite, né, Lucas, que você fez. Quero também agradecer ao professor Nivaldi, que está aqui conosco, ao Maurício, pela organização aqui, pelo debate, né? E também cumprimentar, né, o Tomás, o Arlindo e o Eduardo aqui que está conosco, que vão dividir aqui o painel, né? É uma satisfação enorme. Eu vou até comentar com vocês, né, assim, né, Lucas, que fiquei muito feliz aí com o tema do painel, que ele tem uma ideia de promoção, né? Pois a gente vê bastante, né, a discussão de mobilidade elétrica sempre sendo pautada numa perspectiva de barreiras, desafios, e não seja oportuno, muito pelo contrário. Mas eu gostei da abordagem que foi empreendida aqui hoje, para a gente trazer uma agenda propositiva, né, do que está sendo feito para promover esse ecossistema. E nessa direção, né, eu vou trazer aqui hoje, né, resultado um processo, né, em primeiríssima mão que a gente fechou recentemente, que é um roadmap para a infraestrutura de mobilidade elétrica no Brasil, né? Então, eu tenho aqui alguns slides aqui que eu vou procurar compartilhar com vocês para trazer aqui o significado dos resultados desse trabalho. E Lucas, você consegue confirmar para mim se já está aparecendo para vocês? Está aparecendo sim, Edgar. Estamos vendo sua tela sim. Tá sim, tá ok. Joia. Então, qual que foi esse nosso trabalho, né? A gente teve um objetivo aqui de construção de um roadmap focado na infraestrutura da mobilidade elétrica no Brasil. Qual que é um pouco da lógica, né? O que a gente pensou por trás disso, né? A gente claramente tem aquela discussão, né, do ovo e da galinha, que ela é bem até batida, né, nesse sentido de não temos veículo elétrico, pois não há infraestrutura. Não há veículo elétrico por ausência de infraestrutura e fica esse
de certo modo, essa troca, né? E aí, ao ver uma oportunidade para a construção do roadmap, a gente se propôs aqui a fazer uma construção estruturante de uma dessas facetas, digamos assim, que é a parte de infra. E isso foi feito dentro de um projeto de P&D ANEEL, que nós ali, né, eu digo nós, pois o Eduardo está aqui conosco também, executor, a gente tem um projeto com a ES Brasil na parte de desenvolvimento de modelos de negócio, sendo que uma das componentes é um olhar mais estruturante e que disserta sobre políticas, regulações e perspectivas de normatização. E ao trabalhando aqui no último ano com esse projeto, né, nós vimos muitas indefinições das próximas regulações, como é que a gente pode pensar métodos de monetização e receita, a questão da interoperabilidade, aspectos da infraestrutura não estavam muito bem acomodados, que nos provocou, dentro desse projeto, da chamada 22, a pensar, né, e discutir uma possibilidade de um roadmap, que foi aí, a partir de então, costurado com a ANEEL, que acatou essa ideia, né, e a entendeu como a segunda reunião da RIS. A gente trabalhou também com a própria plataforma de mobilidade elétrica, que apoiou a iniciativa, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, bem como a Fundep, que também apoiou essa iniciativa, fora mais de uma, vamos dizer assim, né, uma dezena de outros stakeholders que também apoiaram. E foi um trabalho que a gente fez, principalmente ali entre agosto e setembro, e tivemos ali em outubro a compilação dos resultados, que eu trago aqui para vocês em primeira mão, né? E aí vocês até me perguntam, né? Podem indagar, né? Mas por que precisamente um roadmap, né? A grande questão por trás, quando a gente vai olhar, né, esse exercício do roadmap, é que ele tem sido o ponto de partida do planejamento da mobilidade elétrica para todos os países e regiões onde esse tipo de mercado e tecnologia tem se adensado. Quando a gente vê esse tipo de plano estratégico, né, que vai colocar uma visão de futuro, desdobra em ações encadeadas numa escala temporal, coloca-se uma base, né, um alicerce para pensamento de estratégias dos stakeholders, políticas públicas e ações de todo o ecossistema. Então, na verdade, né, ele é um primeiro passo necessário até para demonstrar a aspiração que seja um país ou uma região, ou até mesmo um conjunto de empresas querem chegar. É realmente o ponto de chegada, né? E que a gente vê que no mundo os grandes países têm feito isso de forma sistematizada para a mobilidade elétrica, como o roadmap californiano, alemão, e bem como, né, até a própria Agência Internacional de Energia postula que isso é necessário. Então, foi muito nessa linha da gente fazer um trabalho estruturante, né, com esses diversos stakeholders, pois foram convidados ali os executores dos projetos da chamada 22, empresas do setor, fornecedoras de equipamentos, com esse olhar da infraestrutura de recarga. E como é que a gente fez isso? Por conta da pandemia, né, fizemos ali 5, vamos dizer assim, sessões virtuais, que aqui, né, até tem uma inovação metodológica nesse sentido, porque o roadmap, ele, via de regra, ele é feito pela interação presencial, né? E numa densidade, né, vamos dizer assim, uma densidade de juntar as pessoas num espaço de tempo, que elas fiquem juntas, e que ele seja feito na sua integridade. E aqui a gente tratou, né, até por conta da pandemia, né, de fazê-lo de uma forma separada, né, desagregada, considerando aí 5 sessões que a gente conseguiu aí por meio de plataformas digitais, né, fazer a interação dos stakeholders. Então a gente passou, né, ao longo ali de setembro, ao longo de 2 semanas ali e meia aproximadamente, discutindo o diagnóstico, a situação atual, para depois
desenhar a visão de futuro consensuada, identificar as barreiras que impedem a visão de futuro e as ações que são necessárias, né? De fato, esse é um roteiro bem estabelecido do roadmap. A grande engenhosidade aí foi aglutinar os stakeholders, né? Nesse contexto, cada um deles está em um lugar, né? E trazer essa ideia de conexões virtuais, né? E foi nesse passo que a gente fez. E agora, trazendo para o concreto aqui para vocês, né, um pouco quais foram os nossos resultados, né? Primeiro, eu vou trazer para vocês que na visão dos mais de 50 especialistas que participaram, o que eles identificaram como fatores críticos. Isto é, temas fundamentais que a infraestrutura de recarga no Brasil tem que atacar nos próximos 10 anos. São, vamos dizer assim, um dever de casa setorial que tem que ser melhor desenhado, melhor acomodado entre os stakeholders. E na visão dos especialistas, eles identificaram 4 grandes pilares de temas, de fatores críticos, que se ramificam componentes específicos. Os 4 grandes temas são métodos de monetização e modelos de receita, que aí, né, demonstra claramente o nó que se refere à cobrança do serviço da recarga. Né? Existe uma indefinição tributária, como é que eu faço o apontamento fiscal disso? Esses pontos, os especialistas julgaram como sendo relevantes para serem atacados no roadmap. A parte de produtos e serviços, um olhar mais para a cadeia. Cross-selling de soluções, papéis do setor elétrico, por exemplo, foram adereçados nesse segundo pilar. No terceiro, para os especialistas, uma visão mais tecnológica. Eles pautaram a questão da interoperabilidade, smart charging, questões como ciclo de vida da bateria, transbordamentos, né, preparação da rede elétrica, a capacidade de tensão, foram observados nesse terceiro pilar. E o último, né, que foi aquele que teve maior densidade de apontamentos, foi de regulação e normas, que são diretrizes, né, gerais, apontamentos regulatórios necessários para comunicação entre carregadores e veículos, entre plataformas de gestão de recarga, para fazer a fiscalização, calibração de medidores, questões de infraestrutura em rodovias e cidades, certificações e até elementos de padronização técnica de conectores foram adereçados nesse último pilar, digamos assim. Ou seja, aqui a gente tem um conjunto de elementos que, na visão dos especialistas, são os pontos críticos da infraestrutura e que, ao eles terem esse diagnóstico setorial atual, eles se debruçaram, na sequência, a pensar uma visão de futuro, isto é, onde queremos chegar, considerando aí 2032, com a infraestrutura da mobilidade elétrica no Brasil. E não atendo só para veículos leves, como automóveis, mas numa visão abrangente e estruturante. Contempla todos os modais, né? E os stakeholders foram estressados aqui nessa sessão, que de fato é a mais crítica de roadmap, a encontrar uma convergência. Eles obrigatoriamente tiveram de se debruçar numa construção, né, que foi ali organizada, né, e conduzida por nós, para encontrar um consenso, uma convergência, porque eles têm que estar confortáveis com a visão construída. Pois é só nesse exercício de backcast, né, que a gente olha o ponto de chegada que a gente consegue desenhar ações que são necessárias. E a visão construída, né, da infraestrutura, ela é recheada de alguns atributos, como, por exemplo, a própria infraestrutura de recarga, que eles trouxeram elementos como robustez, inovação, KPIs necessários, energias limpas, renováveis, seja uma infraestrutura interoperável, inteligente, integrada e sustentável para os modais da mobilidade elétrica, com segurança e transparência legislativa, normativa e regulatória, garantindo uma cadeia de valor competitiva que oferta produtos e presta serviços inovadores a esse novo consumidor, né? E aí, esse daqui, né,
essa frase, né, e esses atributos e esses elementos que orbitam, né, aqui ao redor, demonstram a aspiração, né? Mostram o que o setor espera com a parte de infraestrutura, né? Então veja, né, que é uma sentença que vai abordar tanto questões de ordem tecnológica quanto a questão de regulação e a cadeia de valor que capturam, né, os fatores críticos ali que eles definiram, né? E depois de olhar essa visão de futuro que foi construída, a gente conduziu os especialistas a pensar em quais são as condições impeditivas para que essa visão de futuro não seja alcançada. E aí, né, nesse sentido, os especialistas identificaram 99 grandes barreiras, que elas se dividem, né, entre esses 4 grandes campos, né, de fatores críticos e outros, que são os pontos estruturantes, como aspectos macroeconômicos, de política pública, tal, e até, né, trazendo aqui, né, alguns exemplos não exaustivos, né, as barreiras referem-se a essa ausência de classificação KNAI do serviço de carga, por exemplo, alguma necessidade de retrofit em instalações elétricas, essa ausência de interoperabilidade entre players, a não definição de um protocolo aberto e não proprietário entre as plataformas de gestão. Então, foram elementos que os especialistas apontaram como condições impeditivas e que aí vão ser, né, de forma sistematizada, atacada pelas ações, que são as iniciativas necessárias para a eliminação dessas barreiras. Né? Então, elas foram dimensionadas, né, uma perspectiva aqui de curto, médio e longo prazo, até considerando o time frame do roadmap, né, que foi 10 anos, as ações de curto para 2 anos, de médio, horizonte ali 2025, 26, e de longo prazo 2032. E ao olhar, né, o que a gente tem aqui como fatores de ações, né, a gente identificou 115 ações direcionadas. A maior parte delas voltada a instrumentos de regulação e norma. Na visão dos especialistas, tem que ter uma maior sofisticação nesse ponto e um maior apontamento regulatório nesse sentido. Também relacionados à cadeia produtiva, tecnológicas, métodos de monetização, em menor medida, ações estruturantes, né, que são complementares. E quando a gente vai ver elas na escala temporal, né, a gente vê que a maior parte delas claramente está concentrada no curto prazo, pois é o exercício mais propício, né, de visualização, né, está mais próximo dos especialistas, em menor medida de médio prazo e em menor medida ainda de longo prazo, que até vai demonstrar esse caráter contínuo de revisão do roadmap, né, para acompanhar essas rotas que vão se apresentar aí. Olhando as ações, né, eu não vou dissertar sobre elas aqui, né, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, mas é interessante notar que a gente tem todo, por exemplo, métodos de monetização e modelos de receita, essa questão do modelo fiscal, uma simplificação, né, tributária para soluções e serviços, por exemplo, tem que ser feito agora. Estabelecimento da venda, né, com cobrança em custos de quilowatt-hora, né, e não somente por tempo, né, foi elementos destacáveis ali por eles. Acompanhamento e flexibilidade sobre as mudanças do mercado, né, foram questões mais colocadas de longo prazo. Elementos relacionados à cadeia produtiva para adensamento, né, de produtos locais, por exemplo, para fabricação de componentes, foram adereçados aqui nesse sentido. A questão tecnológica, né, também ali envolvendo toda a parte até de blockchain, assim, V2G, que são elementos que é necessário, né, serem atacados aqui. E a parte de regulação e normas teve o maior conjunto de ações, né, que é tanto trazer, né, uma ideia de sandbox regulatório, né, para experimentar soluções, isenção de imposto de importação para carregadores rápidos, né, para adensar esse tipo de equipamento localmente, regulamentação, né, e tarifação, enfim, foram elementos que a gente capturou das ações aqui e, por fim, alguma
mais na linha estruturante, né, que vai trabalhar um pouco de marco regulatório, política de longo prazo, que vão corroborar a infraestrutura também. E aí, por fim, né, é interessante colocar, né, que a gente fez, então, nessas 5 sessões, mais de 60 participantes, né, mais de 25 organizações, a gente teve uma média de 40 participantes por sessão, e que a gente conseguiu, né, desdobrar isso, né, numa visão de futuro, nesses fatores críticos, nas barreiras e ações. E isso como produto concreto, né, ele vai se tornar num e-book e num mapa com as rotas estratégicas para acompanhamento. Né? E, claro, é interessante colocar para vocês, é oportuno, né, que o roadmap ele não é um fim nele mesmo. Né? Ele tem que ter um acompanhamento até para dar direcionamento nas ações, para que elas não venham, né, a se perder, por exemplo, e que seja um escopo do setor. Né? E é por isso que a gente até está desenhando, né, agora uma perspectiva de um observatório estratégico para fazer a curadoria dessas ações e metas estabelecidas, que a gente vai convidar novamente os participantes, os especialistas, para virem à mesa, tomarem partido, por exemplo, pontos focais, dos fatores críticos definidos e trabalhar as ações. É um pouco do que a gente desenhou. Eu vou fechar aqui minha fala, até porque eu avalio que o meu tempo está se esgotando aqui, mas até peço desculpas também por ter passado rápido nessa jornada, mas eu penso que a gente vai ter um tempinho legal aí para debate, dá para tirar dúvidas, esse material consigo compartilhar com vocês também. Edgar, muito obrigado pelas suas palavras, né? Um trabalho muito bonito que você fez, né? Do diagnóstico, de mapear todos esses fatores críticos, né? Nos 4 pilares, né? Identificar aí coisa de 99 barreiras, 115 ações, né? O que a gente precisa fazer no curto, no médio e no longo prazo, né? Muito interessante esse trabalho para a gente, né, conseguir nortear essa promoção do ecossistema da mobilidade aqui no Brasil e a gente tentar acelerar um pouco esse processo, né? Obrigado aí pelas suas palavras. Queria chamar agora o Eduardo para trazer um pouco a visão dele como um fornecedor de materiais, equipamentos, né, e como que ele se encaixa aí dentro desse sistema. Para a gente avançar. Eduardo, por favor. Obrigado, Luca. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Gisela, do Nivaldo, do Maurício e principalmente ao Luca, e cumprimentar também os meus colegas de painel e todos os que nos estão a ouvir. E cumprimentar e parabenizar o Edgar, em especial, pelo excelente trabalho do roadmap, sem dúvida fundamental para nós mapearmos realmente esses targets que nós temos que trabalhar, nós que somos players do setor, a parte governamental, regulação, todos os envolvidos. Realmente nós temos aí guidelines já para começar a trabalhar neles, ok? Eu também vou para apoiar aqui um pouquinho o que tenho para falar. Eu vou compartilhar aqui, se me permitirem, também 5 slides. Luca, compartilhou? Está começando, compartilhou. Estamos vendo aqui. Pode colocar em tela cheia, a gente vê melhor. Ok, maravilha, maravilha. Então, em primeiro lugar, gostaria de falar um pouquinho aqui das tecnologias de recarga que nós temos disponíveis hoje no mercado, e algumas delas já trazem algumas tecnologias que foram mapeadas no roadmap, ok? E que são fundamentais realmente para o desenvolvimento do setor. Então vamos lá. Existem 3 tipos de tecnologias de recarga. Uma delas é a recarga AC, DC e a recarga bidirecional.
Então, a recarga AC, que é a recarga de corrente alternada, são carregadores são carregadores de corrente alternada, de potências entre 13 e 22, e carregadores mais indicados para aplicação residencial. Carrega um veículo entre 4 e 10 horas, tempo suficiente para que a recarga seja feita na nossa casa. Okay? Também são utilizados este tipo de equipamentos, apesar do tempo de carga ser maior, também são utilizados como recarga de oportunidade em shoppings, em estacionamentos públicos, digamos assim. Então, o objetivo num shopping, num estacionamento, não é carregar 100% do veículo, é aproveitar, já que o veículo está parado durante 1 hora, 2 horas, aproveitar para complementar um pouco da autonomia do veículo e da capacidade da bateria. E estas tecnologias de recarga AC, elas têm evoluído bastante. Então, hoje em dia, existem já carregadores, e nós também disponibilizamos também essas tecnologias, que já permitem, são inteligentes, têm todos os protocolos de interoperabilidade com sistemas de gerenciamento, e permitem a emissão de relatórios para, por exemplo, condomínios, relatórios de consumo. Então, todo usuário que utilizar o carregador ele é identificado e no final do mês será gerado esse relatório de todos os usuários que utilizaram e quanto utilizaram. Operação por aplicativo, então hoje praticamente todos os carregadores podem, nós temos também um sistema de gerenciamento, temos já um aplicativo disponível para a operadora, para o usuário poder iniciar a carga, terminar, visualizar o seu histórico de recargas. Agendamento da recarga, também já é possível agendar a recarga para um determinado horário, um horário que não seja de pico, por exemplo, um horário em alguns casos e talvez futuramente em horários de baixo consumo e cuja tarifa seja menor. Okay? Smart Charging. Smart Charging já é uma realidade, ou seja, era um dos temas do roadmap. Smart Charging já é uma realidade, então nós temos carregadores residenciais já com Smart Charging, eles permitem fazer o balanceamento de carga, da carga máxima disponível no prédio ou na residência pelo carregador ou pelos vários carregadores que existirem. Então, isso já existe. E também já existe tecnologia para integrar com o sistema solar, onde nós podemos até configurar o equipamento para só carregar o carro se a energia que estiver sendo utilizada for uma energia 100% limpa, for uma energia que venha 100% dos painéis solares. Então, isso também já existe. Então, quais são as vantagens deste carregador? São carregadores de baixo custo e podem ser ligados em qualquer rede de energia 220 volts que nós encontramos em qualquer local. A desvantagem é que tem uma carga um pouco mais lenta, seja de 4 a 10 horas em média. Depois nós passamos aqui para a tecnologia dos rápidos. Esta é fundamental realmente para o desenvolvimento, eu já vou falar um pouquinho mais na frente. Nesta tecnologia de recarga, nós conseguimos recarregar um veículo entre 20 minutos e 2 horas. Isso vai depender do tipo de veículo, da potência máxima que o veículo aceitar, da capacidade da bateria do veículo também. Tem carros com autonomia de 200 km, 250 km, tem carros com autonomia de 600 km. Então, como é óbvio, a bateria também vai ser maior, vai demorar um pouco mais de tempo a carregar. Existe uma evolução muito grande nos veículos e nas baterias, cada vez mais são lançados veículos que aceitam maior capacidade de recarga, ok? Então este tempo está cada vez mais a ser reduzido, o tempo de recarga rápida e recarga ultra rápida. Qual a aplicação deste tipo de tecnologia? Principalmente para grandes viagens, ou seja, a instalação serão instalações nas rodovias, principalmente, e nas cidades, quando nós precisamos de uma recarga rápida, quando nós chegamos de uma viagem, quando nós temos que ir viajar e temos que carregar o carro rápido para a viagem, digamos assim.
No Brasil já foram implantados alguns corredores, alguns projetos. Na foto nós temos aqui um exemplo de um projeto com EDP e BMW, na rodovia Dutra, foram instalados 6 carregadores. Existem outros projetos, nós temos projetos também em Santa Catarina, com a Celesc, temos projetos com a Copel no corredor, na eletrovia do Paraná, com equipamentos de 50 kW, e estamos agora também num projeto que o conjunto com o GESEL, junto com a EDP, junto com o grupo Volkswagen, também para a implantação de recarga ultra rápida, recarga de 160 kW, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Este tipo de carregadores ele tem também sofrido uma evolução grande, ou seja, a potência da recarga tem aumentado. Inicialmente a recarga era de 50 kW, hoje já temos carregadores de 120, 160 e 350 kW. A tecnologia também permitia a recarga de um veículo por vez. Cada carregadora, cada equipamento carrega um veículo por vez. Hoje já temos carregadores que carregam 2 carros e 3 carros em simultâneo, cada carregador. Então, a tecnologia tem vindo a evoluir. Nós temos também uma solução destas que lançámos recentemente. E os sistemas destas recargas rápidas e destas novas recargas rápidas e ultra rápidas têm sido sistemas modulares que permitem uma maior facilidade até de upgrade dos próprios equipamentos. Qual a desvantagem deste tipo de equipamento? É realmente o custo elevado. Okay? Tem um custo mais elevado do próprio equipamento e de toda a infraestrutura necessária para instalar este tipo de equipamento, seja a instalação, adaptações na rede de energia, eventualmente algum aumento de demanda na concessionária. Então, tem todo um ecossistema que tem que ser preparado para instalar este tipo de equipamento. E, por último, nós temos a tecnologia V2G ou V2H, que é a tecnologia bidirecional. É uma tecnologia ainda pouco divulgada, já existem alguns projetos aí pelo mundo fora deste tipo de tecnologia. Ou seja, o carregador, ele permite carregar o veículo, ou seja, tem na direção rede de energia veículo, mas também permite que a energia da bateria do veículo possa ser injetada na casa ou na rede diretamente. Isto é uma ideia fantástica. Isto, na nossa opinião, vai ser realmente uma revolução do futuro, porque nós deixamos de ter carros, deixamos de ter veículos elétricos, passamos a ter pontos de energia móvel, ou seja, passamos a ter storage móvel, passamos a ter ali uma unidade geradora móvel. Então, isso vai ser fundamental no futuro para evitar grandes investimentos na rede de energia, para resolver picos de consumo de energia em determinados horários e também futuramente vai ser um business para o próprio usuário, não é? O próprio usuário ele pode comprar energia na tarifa baixa, digamos assim, e vender a energia na tarifa alta. Ele carrega à noite e vende a energia e injeta na rede a energia, por exemplo, no horário de pico, à tarde ou início da noite, para a rede. Então, este tipo de equipamentos tem essa vantagem de ser bidirecional, vai resolver com certeza o problema dos picos e da rede elétrica no futuro. Hoje, a desvantagem, eu diria que ainda só existe uma norma para o plug CHAdeMO, okay? Que é o plug utilizado pela Nissan. O plug CCS, a norma CCS, ainda não definiu, está para definir em breve, e nos próximos meses, diria eu, ou a norma para a recarga bidirecional no plug CCS, que é o plug mais utilizado pela grande maioria de todas as montadoras. E falando aqui um pouco agora de opções de recarga. Então,
quais são as possibilidades que nós temos ou quais são as principais possibilidades de recarga que eu gostaria aqui de focar. Então, uma delas é a residencial. Eu diria que a residencial é a recarga obrigatória. Então, quem compra um carro elétrico, sem dúvida nenhuma, tem que comprar um carregador. Então, isso é fundamental para uma experiência ótima, ou para uma experiência boa, pelo menos, de utilização de um veículo elétrico. Hoje em dia, eu diria que não é um grande problema esta recarga residencial. Porquê? Porque as montadoras, praticamente todas as montadoras que comercializam veículos elétricos no Brasil, elas já oferecem aos seus clientes como opção a compra de um carregador na própria concessionária ou no parceiro que a montadora definiu. Então, o usuário já pode sair da concessionária com o carro e com o carregador. E também temos uma segunda opção, que é as próprias construtoras já disponibilizarem nos seus empreendimentos residenciais, comerciais, equipamentos de recarga para veículos elétricos. Então, já se iniciou um trabalho nesse sentido. Hoje nós temos já alguns municípios com lei que obriga que as construtoras instalem pelo menos um carregador em cada empreendimento. Okay? Saliento aqui o caso de São Paulo. O município de São Paulo já definiu essa lei. Então, hoje, qualquer prédio, qualquer construção residencial ou comercial vai ter que instalar pelo menos um carregador para carros elétricos. E Brasília, por exemplo, já implantou, o Distrito Federal já implantou essa lei há cerca de 2 anos e meio, e outros municípios estão a trabalhar nesse sentido. Aqui vale também um pouco o nosso empenho, o trabalho da associação, todo o nosso trabalho para que incentivem realmente a criação desse tipo de leis em todos os municípios do Brasil, de todos os estados. A outra recarga é a recarga de frotas. Nesta recarga, eu diria que aqui este setor das frotas, além da recarga, o setor das frotas de veículos é o setor que, na nossa opinião, que mais vai crescer aí nos próximos meses no Brasil. Porque é o setor onde a conta fecha. Ou seja, são os veículos de frotas, eles têm uma alta rodagem diária, têm uma alta quilometragem diária, o que permite que, fazendo realmente o TCO, o Total Cost of Ownership, nós consigamos realmente fechar a conta, ou seja, começa a ser viável economicamente comprar carro elétrico comparando com o carro a combustão. Porque o carro elétrico ele tem um custo de combustão, de energia muito menor que o combustível fóssil, e o custo da manutenção também é bem menor. Aqui, o que é necessário fazer para este tipo de solução? São soluções de recarga específicas para cada frota. Ou seja, para cada frota, nós, por exemplo, temos contrato com algumas empresas e nós fazemos todo um estudo da frota, da operação dessa frota, dos quilómetros que rodam diariamente, da rota que eles utilizam, do tipo de veículo, para definir um sistema de recarga apropriado e otimizado para a operação daquela frota. Por exemplo, dando um exemplo aqui, nós estamos aí com o grupo Volkswagen também, com o Volkswagen Caminhões e Órgãos. Nós somos um dos players homologado para fornecer os sistemas de recarga, mas para isso nós temos que fazer todo um trabalho de consultoria em todos os clientes para fazer essa análise e definir a solução mais otimizada de recarga. Então aqui eu diria que também não temos um grande problema. Então, residencial, as coisas estão caminhando organicamente, frotas também. Eu diria que aqui, até coloquei aqui em vermelho, o nosso calcanhar de Aquiles
é a recarga pública, rápida e ultra rápida. Então, esse é realmente o nosso grande problema. É aqui que o usuário se sente angustiado e se sente com medo realmente de adquirir um veículo elétrico e de viajar com um veículo elétrico. O Maurício falou aqui que há pouco, qualquer coisa como quer deixar um usuário de veículo elétrico feliz, deixe um carregador por perto. Foi mais ou menos assim. É verdade, realmente eu próprio, nas experiências que eu tenho com carro elétrico, realmente é muito irritante, digamos assim, é muito triste nós precisarmos da recarga e não termos essa recarga disponível. Então aqui realmente têm que ser feitos grandes investimentos, ok? Grandes investimentos, idealmente do setor privado, mas para isso nós temos que ter reunidas algumas condições que eu vou falar já de seguida. Como opções, como eu falei há pouco também, temos as recargas em pontos comerciais, em estacionamentos, mas mais uma vez, estas recargas em cidades, em pontos comerciais e estacionamentos, elas são mais uma recarga de oportunidade. Já que o carro está parado, deixa eu carregar mais um pouquinho. Mas não é uma recarga fundamental para que o setor da mobilidade se desenvolva e para a satisfação total do usuário. Então aqui, como eu falei, temos aqui o calcanhar de Aquiles, não é? Que é realmente a recarga rápida e ultra rápida. Como o próprio Edgar falou há pouco, neste caso nós precisaríamos aqui de uma política pública, definir essa política pública, talvez aí com as contribuições do roadmap as coisas avancem, com certeza, vão avançar. Espero que com a velocidade que nós estamos esperando, não é? Mas as políticas públicas são fundamentais para o desenvolvimento deste tipo de setor e isto nós podemos olhar já para países onde estão mais avançados ou para regiões onde estão mais avançados que nós e nos focarmos, por exemplo, e olharmos, por exemplo, para a Europa, onde nós podemos ver que as políticas públicas, aliadas também a alguns incentivos, foram fundamentais para o emplacamento desta nova tecnologia. Então, incentivos, nomeadamente, de veículos, incentivos de infraestrutura e também as definições que nós precisamos a nível de cobrança, a nível de sistemas, são fundamentais. Mas eu destacaria de todos aqueles de todos aqueles pontos que o Edgar mencionou, na nossa opinião, eu destacaria aqui quatro highlights. Então, um deles é o baixar o custo, ou seja, o custo deste tipo de tecnologia é muito elevado, comparado com, digamos, o retorno que o investidor pode ter neste momento inicial, porque a frota que existe hoje ainda é uma frota bastante reduzida. Então, precisaríamos realmente de uma frota com alguns milhões ou com alguns milhares, dezenas, centenas de milhares de veículos para que realmente este tipo de infraestrutura rápida e ultra rápida tenha uma utilização realmente intensiva. Então, baixar o custo principalmente do próprio equipamento. Então, na nossa opinião, como é que isso pode ser feito? Primeiro, com uma readequação de impostos, com uma redução de impostos, eventualmente com alguma isenção nos impostos que nós já conhecemos, temos aí o IPI, o ICMS, eventualmente PIS e COFINS, mas e também, não só, e também com a redução nas importações. Hoje em dia, praticamente todos os fabricantes, todos os equipamentos que são disponibilizados no mercado são importados. E para o desenvolvimento deste setor, na nossa opinião, é fundamental, inclusive
a fomentar essa redução nas taxas da importação. Durante um determinado período, não para sempre, mas durante um determinado período, para que realmente se criem condições para que haja um investimento maior neste setor. Até porque, hoje em dia, nós estamos a sofrer um pouco aqui com a crise mundial, que nós estamos a atravessar, e que afetou bastante a nossa taxa cambial. Então, hoje nós estamos bastante desfavoráveis, a nossa taxa cambial do real está bastante desfavorável face às moedas fortes, euro e dólar, o que fez com que o custo destes equipamentos aumentasse 30%, 40% durante a pandemia. Então, é fundamental realmente trabalharmos nessa parte aí principalmente dos impostos. Uma outra questão é a questão da regulação da cobrança da recarga. O Edgar também falou sobre isso, ou seja, para que se crie um negócio, um new business, para que o investidor se sinta confortável em investir neste negócio, precisa ter as regras bem definidas. As regras do jogo precisam estar claras, para que ele possa fazer o seu business plan de forma tranquila. E as regras do jogo ainda não estão claras. Estou a falar relativamente à cobrança da recarga, ou seja, como é que nós cobramos a recarga? Ou seja, se eu me tornasse um investidor de postos de recarga, eu teria muita dificuldade em avançar, porque hoje eu vou pensar que eu vou cobrar a recarga de uma determinada forma e amanhã vem uma nova lei, vem uma nova legislação e que mata o meu negócio. Então, acho que é fundamental e urgente de todas aquelas pontos que foram levantados no roadmap, focar realmente neste ponto aqui, junto à ANEEL, junto às entidades regulatórias, para definir realmente como vai ser cobrado, o CNAE do serviço que vai ser cobrado, quais os impostos que vão incidir sobre a cobrança da recarga. Okay? Um outro ponto fundamental é realmente a interoperabilidade, a integração dos vários operadores. No Brasil, nós já começamos a ter vários operadores, algumas concessionárias de energia já se posicionaram como operadores, a EDP, nós estamos aqui a ver do projeto do GESEL, esta foto do carregador ultra rápido que nós instalamos. A EDP é um dos players, outras concessionárias de energia já se posicionaram como operadores de postos de recarga e nós precisamos realmente definir as regras de interoperabilidade desses postos de recarga, ou seja, o usuário quer carregar no eletroposto da EDP, mas também quer carregar no eletroposto da Celesc. E se ele quiser viajar, ele tem que fazer isso de forma tranquila, transparente, tal como existia o roaming nos celulares, tem que existir também aqui uma interoperabilidade de sistemas bem definida. E, por último, o investimento inicial dos privados. Aqui, o ideal, como é óbvio, seria o poder público, como alguns países fizeram, investir a fundo perdido em sistemas de recarga. O Brasil não vai fazer isso, pelo menos é a nossa ideia. Então, o ideal aqui seria criar digamos, uma rede inicial de postos de recarga, onde nós poderíamos unir as montadoras, por um lado, que são interessados em vender veículos, e as concessionárias de energia, por outro, que são interessadas em vender energia, aliados a investidores que queiram também participar. Isto é um método, isto tem sido uma forma de trabalho também bastante utilizada na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, unir vários players para que compartilhem este investimento inicial para que se criem condições para o desenvolvimento do setor. É isto. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado pelas colocações, né? Falou aqui sobre os aspectos tecnológicos, questão de custos, as diversas aplicações que a gente tem de veículos, vantagens e desvantagens desses equipamentos, né? E como a gente pode contornar aqui alguns dos nossos principais desafios para viabilizar essa infraestrutura de recarga, né? Queria convidar agora o Tomás Prado para trazer um pouco sua visão sobre o ecossistema. E, Tomás, 15 minutos. Obrigado, Luca. Deixa eu pegar a tela aqui.
Me avise quando eu tiver compartilhado, tá? Alto e claro. Já estamos vendo, Tomás. Perfeito. Apresentações maravilhosas aí do Edgar, do Eduardo, são complementares, né? A gente vê que estamos todos, né? Todos os atores envolvidos na pesquisa, desenvolvimento e também na comercialização de equipamentos, a gente está convergindo aí entre os mesmos pilares dos desafios, né? Então, sou Tomás Prado, sou engenheiro e pesquisador especialista do Senai Cimatec. O Senai Cimatec é parte aí da rede Senai. Nós somos uma unidade Embrapi credenciada e o Senai Cimatec ele faz parte aí dentro do ISIS, né, que é os institutos, da rede de institutos de Senai de inovação. Como o Maurício destacou bem no início, nós temos aí hoje nossa sede em Salvador, Bahia, e outra extensão que está sendo aí bastante avançada já em Camaçari, perto do polo petroquímico, aí, que é o maior polo petroquímico do hemisfério sul do planeta. E nós temos aí toda essa infraestrutura aí à disposição da indústria, à disposição da educação, à disposição do avanço tecnológico e do desenvolvimento aí da nação. Dentro do Senai Cimatec, né, nós temos aí diferentes centros de competência, diferentes aí disciplinas a serem desenvolvidas. Particularmente, estou aí alocado na disciplina de automotiva aí uma grande integradora dentro desse ecossistema de inovação, mas aí fazendo essa junção entre essas áreas tecnológicas, essas áreas aí tão importantes como parte de design, mecânica de precisão, demonstrando aí toda a capacidade de inovação e entrega do Senai junto com a indústria. Como link, né, Senai com indústria e desenvolvimento dos nossos profissionais, a gente tem também dentro do Senai o desenvolvimento do Centro de Competência. O Centro de Competência, particularmente aí envolto aí na automotiva, é o Centro de Competência em Mobilidade Elétrica, que vem suportando aí não só as pesquisas e desenvolvimento de projetos de mobilidade elétrica, mas também auxiliando aí na formação aí de pessoal, na formação aí de novos engenheiros, novos tecnólogos, novos técnicos aí que venham aí a se inserir no mercado, e é a porta de entrada aí, é o link com a indústria, o link com as pesquisas e o desenvolvimento. E dentro dessas pesquisas, o Senai Cimatec Automotiva tem desenvolvido projetos aí de mobilidade, e eu vou trazer para vocês aqui o que a gente tem destacado do ponto de vista de instalação, tá? Do ponto de vista de campo, muito alinhado com o que já foi dito. Então, são os desafios aí que nós temos enfrentado em campo para instalação, que foram mapeados, que estão sendo desenvolvidos, inclusive alguns projetos aí junto com a GESEL e demais parceiros. Focado muito em rodovias, tá? Como o próprio Eduardo falou, nós temos dois tipos de recargas, perfis de recarga. Nós temos a recarga por oportunidade e nós temos a recarga por necessidade. Quando nós falamos de centros urbanos, nós temos uma disponibilidade, né, de rede, uma disponibilidade de infraestrutura muito maior do que ambiente rodoviário. Conforme nós aumentamos a nossa distância para grandes centros urbanos, nós temos uma menor disponibilidade de infraestrutura, uma menor disponibilidade de conectividade, uma depreciação de conforto e comodidade nas instalações. Então, esse cenário rodoviário hoje, ele ainda exige uma recarga de necessidade que gera uma ansiedade de alcance no condutor de um veículo elétrico. Como o Eduardo citou bem, nada pior para um condutor de veículo elétrico do que ele precisar recarregar e ele não tem onde recarregar. No ambiente urbano, a possibilidade de instalação, de colocação de wallbox ou de outras estações, ela é muito maior. Quando você afasta de centros urbanos e vai para um cenário rodoviário, tendo em vista um país como o nosso, gigante, em que os deslocamentos são imensos, e você precisa do ponto A e B se deslocar muito, você tem aí um cenário de bastante adversidade para a instalação e uma recarga por necessidade, já que você, neste momento, você ainda não tem uma multiplicação de pontos de recarga que te ofereça uma recarga de oportunidade. Então, dentro das pesquisas e dentro da atividade de instalação, dentro dos projetos que o Senai Cimatec ele tem desenvolvido,
destacamos 3 pilares, né, aí do ponto de vista de campo. A primeiro é localização dessas estações, importante. Depois, localização, infraestrutura de acolhimento para esse condutor de veículos elétricos, que é um condutor diferenciado, tá? Que envolve segurança, conforto e comodidade. E um terceiro pilar, bastante intenso aí, não eliminando todas as outras variáveis, mas do ponto de vista de instalação, é a disponibilidade de infraestrutura elétrica adequada e seu impacto nos custos, muito devido aí a qual tipo de equipamento que vai se estar oferecendo, que vai se estar se instalando nessas estruturas. Então, localização, porque veículos elétricos, a partir do entendimento aí de uma ansiedade de alcance, a partir do entendimento de um aumento de mercado em que os veículos elétricos, em que a gente tem essa frota eletrificada, está hoje no Brasil, e pelo estado que nós temos hoje de instalação elétrica, e que nós temos de grande restrição, autonomia veicular. Então, quando você sai e se afasta de centros urbanos, você tem uma menor disponibilização de infraestruturas. Não estou falando somente de postos de gasolina, tá? Estou falando de postos de gasolina e outras estruturas de apoio que também possam vir ser utilizadas para estações de recarga. Logo, existe uma quebra de paradigma aí, no sentido de que quando você viajava de um veículo a combustão, você abastecia em um posto. O veículo elétrico, você não abastece só num posto. Todo local que te ofereça um mínimo de infraestrutura de acolhimento pode vir a ser um potencial local de instalação de estações de recarga e dessa infraestrutura de suporte. Logo, a localização é um fator importante devido ao alcance deste veículo e um fator importante para você identificar quais são as melhores infraestruturas dentro daquele raio de autonomia dos veículos. Qual é a distância aí que nós estamos identificando mais interessante para os veículos? É uma distância, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem veículos que têm uma autonomia entre 240 400 quilômetros. Então, é uma distância entre pontos de recarga que, caso, e a gente vai ver isso mais para frente, o veículo sai do ponto A, chegue no ponto B, o ponto B não está funcionando por alguma razão, ele tenha condições de retornar ao ponto A sem problema, sem precisar fazer uso de serviços aí de reboque. Isso aí ajuda a reduzir essa questão da ansiedade de alcance e dá mais segurança ao condutor também na compra de veículos elétricos. Infraestrutura de acolhimento. Escolheu-se os pontos, definiu-se os pontos, realizou-se aí a identificação. Esses pontos, muitas vezes, perfeitos dentro de um corredor, dentro de uma rodovia, dentro do espectro de autonomia veicular desejado dentro de um projeto, está aderente, mas ele não oferece uma infraestrutura de acolhimento adequada. Ele não tem segurança, ele pouco conforto e pouca comodidade para um condutor. Veículos elétricos hoje no Brasil são veículos elétricos premium, estamos falando de veículos elétricos de 300, de 400 mil reais. O público que compra esse veículo, ele não quer parar em qualquer lugar, ele não quer parar, ele quer um lugar que ofereça conforto, segurança e comodidade. Logo, você pode ter uma oportunidade de recarga, uma oportunidade de instalação em um ponto ótimo, mas essa localidade ela não oferece uma infraestrutura de acolhimento. Logo, não é interessante ou não se colocar ali. Precisa-se, então, existe esse desafio de se encontrar estes pontos aí dentro dos projetos, dentro da instalação de infraestrutura veicular em rodovias. O terceiro ponto é a disponibilidade de infraestrutura elétrica adequada e o impacto disso no custo. Você tem um bom arranjo de localidades potenciais. Essas localidades potenciais, elas oferecem uma boa infraestrutura de comodidade para o condutor. No entanto, você entra na questão qual o tipo de infraestrutura, qual o tipo de equipamento que eu vou estar oferecendo para o meu cliente, para o condutor deste veículo elétrico naquele ponto específico. É um carregador rápido, como o Eduardo citou, são carregadores aí que têm uma característica, uma especificação muito grande, de fornecimento muito grande, de demanda muito grande. Postos de gasolina, por exemplo, muitas vezes você precisa fazer um investimento muito grande nessa infraestrutura. Restaurantes, pontos de apoio, muitas vezes
eles são alimentados, por exemplo, por baixa tensão, e que a norma, e aí entra o aspecto da norma, exige que você faça aí uma adequação muito pesada financeiramente para se instalar, por exemplo, uma estação de recarga de ultra rápida, uma estação de recarga rápida. Não, e aí você tem um impacto e a contramedida e a balança com estações de recarga aí não tão rápidas, estações de recarga média, estações de recarga lenta. Mas, no seu modelo, estações de recarga rápida, estações de recarga lenta ou média, faz sentido para aquele condutor, já que ele está numa condição de rodagem por necessidade ainda. Então, tem um balanço, e esses balanços aí, eles têm um impacto aí na implementação. Então, você pode ter uma infraestrutura bem mapeada, você pode ter postos, ou você pode ter pontos de apoio, restaurantes bastante bem mapeados, nas posições corretas, mas você tem também aqui infraestrutura adequada. No entanto, quando você chega realmente ali para executar o trabalho, fazer a instalação, os meus custos de instalação de insumos estão muito grandes. Isso aí já associado a um alto custo do próprio equipamento, como o Eduardo citou bem. O equipamento de recarga, por necessidade de recarga rápida, o cara está viajando, ele não quer ficar parado 2, 4 horas naquele ponto, ele quer rápido, por exemplo. Então, o equipamento já é muito caro. E os custos atrelados aí? Muitas vezes, isso aí precisa ser muito bem observado. E os custos aí, não só nos equipamentos, mas a gente tem vivido aí nos últimos tempos um aumento expressivo nos custos dos insumos elétricos para instalação dessa infraestrutura aí, dentro de todos os projetos aí que o Senai está envolvido. Estamos aí identificando essas dores aí. E são dores, né, como o próprio colega da GESEL fala, o Osório, ele fala, são dores do pioneirismo, né? Então, são dores que a gente está sentindo agora e são dores que tendem a ser diluídas com o tempo, com a massificação e a penetração maior desses modais dentro do país. Dentro do aspecto tecnológico dessa instalação, instalamos, encontramos o ponto, temos os pontos perfeitos, o balanço adequado e temos a instalação dentro do nível. Qual é um aspecto tecnológico hoje dentro dos projetos que o Senai Cimatec está desenvolvendo, que a gente está detectando como um ponto bastante crítico? É a conectividade dessas estações. E ela tem uma implicação de efeito dominó. A falta dela, a deficiência da conectividade, ela é um ponto importante que a gente está identificando. O veículo elétrico, ele já nasce conectado. O veículo elétrico é um produto que ele já é produzido conectado. Os modelos de negócio, por mais diversos, da Europa, Estados Unidos, dentro do que a gente tem visto na imprensa, os modelos que estão sendo desenvolvidos pelas mais diversas concessionárias do Brasil, são baseados em conectividade. Então, uma falha de conectividade, uma falha de comunicação dessas estações, dessa infraestrutura, apresenta um grande calcanhar de Aquiles, porque ela afeta o modelo de negócio, ela afeta a manutenção dessas estações, ela afeta a questão de você criar um sistema de integração único entre os operadores, porque você precisa dessa conectividade para você enxergar o que está acontecendo, e é um problema estruturante. E você tem essa deficiência, e essa deficiência, conforme você aumenta o raio de distância dos grandes centros urbanos, da grande massa populacional, você tem problemas de conectividade, você tem intermitências de conectividade. Logo, é um aspecto tecnológico que nós temos identificado dentro dos projetos extremamente importante, extremamente delicado para se resolver, porque imagine que você precisa fazer uma revisão de disponibilização de rede pelas operadoras. Esperamos, né, esperamos aí que o 5G venha praticamente resolver isso daí, mas é algo para daqui a alguns anos. A gente tem um problema hoje, a gente está no ramp-up, né, de implantação dessa infraestrutura no Brasil, e é um ponto central, porque na conectividade reside aí o segredo, reside aí muito dos modelos de negócio, reside muito aí da disponibilidade do equipamento para o condutor do veículo elétrico. Imagine, instalou-se a estação, tudo certinho, ativa os custos. De repente, você tem um problema de conectividade e mesmo utilizando-se de subterfúgios
antenas externas, etc, etc, você não consegue manter esse equipamento aí, por exemplo, 24 horas online. O condutor aí dentro do que se tem desenvolvido, ele pode chegar na estação e mesmo ela funcionando localmente, ele não conseguir utilizá-la. E não conseguir você ter esse espelhamento em sistemas aí de operação, em sistemas de controle e gestão de manutenção. É um ponto aí que, dentro dos projetos, aí, dentro dos aspectos tecnológicos de implantação de infraestrutura, a gente tem observado muito. Urbano, nem tanto, que está no centro urbano, mas em rodovias é algo extremamente aí, dá bastante trabalho, que tem bastante preocupação, e a gente tem uma série de restrições aí em relação a esta conectividade. E aí eu passo também aqui a figura aí do ovo e da galinha, que o Edgar falou, né? E o que o Eduardo também levantou. O aumento da frota de veículos elétricos, ele vem a partir do aumento da infraestrutura e serviços, ou o aumento da infraestrutura ele vem a partir do aumento dos veículos elétricos? Então, como a gente tem visto, a gente tem feito as pesquisas, a Europa, por exemplo, investiu-se muito aí o público na questão da disponibilização de infra, e os veículos elétricos vieram atrás. Então, no Brasil, vai se seguir essa mesma lógica de se instar a infraestrutura e serviços a priori e aguardar aí essa demanda de veículos elétricos, como é que vai ser? Então, é uma pergunta, é algo que não está claro ainda e depende, aí, mais uma vez, reforçando, de políticas públicas aí de qualidade, políticas públicas aí de bastante intensidade e impacto para que a gente transforme aí essa mobilidade elétrica, principalmente aí viabilizando aí grandes deslocamentos aí veiculares por nossas rodovias, que isso se torne real, viabilizando modelos de negócio, viabilizando, portanto, aí a alta penetração desse tipo de modal dentro da nossa infraestrutura, dentro do nosso país. E eu encerro, Luca. Thomas, obrigado pelas palavras, as colocações muito importantes aqui ligadas, né, à localização, né, à importância dessa infraestrutura de acolhimento, né, para os veículos elétricos, essa questão da conectividade, a gente vê que é uma grande dificuldade, né? E para complementar, né, a sua fala, agora a gente tem o Alindo, né, para falar um pouco aqui que ele é o representante daqui dos operadores desses pontos de recarga, né? Como é que ele, né, enxerga enfrentar todos esses desafios aqui para a mobilidade elétrica e viabilizar esse negócio também dentro dos eletropostos. Lindo, por favor. Pessoal, muito bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a Lilian por ter me convidado, né, a participar do evento. Realmente é muito animador para mim, né, que estou entrando, apesar dos postos do qual faço parte, a empresa já ter 50 anos aí de história, né, eu estou começando nessa jornada aí, é muito animador entrar num momento onde a gente está vendo uma mudança tão grande no segmento, né? Mas vamos lá, deixa eu projetar minha tela aqui. Me avisem se tiver aparecendo. Estamos vendo, Aline. Beleza, pessoal. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Apresentar a empresa, qual eu represento. Na parte onde o Luca estava fazendo as introduções, eu tive que reiniciar meu computador, então eu perdi a parte onde você me apresentou, então vou me apresentar rapidamente. Não sei o que foi falado, né? Mas vamos lá, eu represento os postos Pichilau, né? Faço parte da família que é fundadora da empresa. Nós somos uma rede de postos de rodovia aqui na região Nordeste. Nós atuamos aí majoritariamente na BR-101, né? Fazemos um corredor aí na BR-101 ao longo dos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, né? E todos os postos são postos de rodovia, certo? E entrando aqui, falando só um pouco
mais do negócio, eu vou fazer a conexão disso com o termo da mobilidade elétrica. Eu gosto sempre de destacar a nossa missão, né, a razão de existir da empresa, que é ser uma experiência feliz, conveniente e segura no seu caminho, né, no caminho do cliente. E o que é que isso tem a ver com mobilidade elétrica? Isso quer dizer que nós, como empresa, e aí isso se estende para muitos postos de rodovia, né, e a gente tem grandes exemplos aí no Sudeste, na região Sul, o core do negócio ele não é o combustível, né? O core do negócio ele é sim a experiência do ponto de parada na rodovia, né? E aí a mobilidade elétrica ela se encaixa muito bem aí na nossa missão, né? Então a gente entende que o carro elétrico, né, a mobilidade elétrica como um todo, ela é simplesmente mais um serviço que a gente oferece naquele ponto de parada da rodovia, né? O pessoa que está viajando, ele precisa de um espaço para comer, para usar o banheiro, um espaço seguro para descansar, enfim, quem está na rodovia, né, seja usuários de veículos leves ou de veículos pesados, né, geralmente eles estão ali em deslocamento há um bom tempo, né, estão ali há horas no carro e aquele ponto de parada ali ele vai muito além simplesmente da recarga ou do abastecimento do veículo, né? É muito mais, na minha visão, um ponto de atendimento de descanso, né, para a pessoa que está na estrada. E aí eu enxergo o ecossistema aí em 3 pilares, né? São pilares aí que vocês já trouxeram, né? Essa minha singela visão, né? Que a gente tem um consumidor, né? O que precisa aderir ao carro elétrico, né? A gente tem a questão da infraestrutura elétrica, que aí eu sou leigo para falar, mas eu sei que há grandes demandas aí de adequação, principalmente quando a gente fala de pontos de recarga na rodovia, né? Que tem uma infraestrutura mais simples, né, por assim dizer, não sei os termos técnicos, mas existe uma necessidade de adequação. E a questão das estações de recarga, né? Acho que o ponto que foi trazido pelo Eduardo é perfeito, né? A principal ansiedade aí de quem está viajando, seja num veículo a combustão, num carro elétrico, é o medo de você estar no meio da rodovia, no meio do nada, sem conexão e você não tem onde abastecer seu carro, né? E seguir viagem. Hoje, no caso dos combustíveis fósseis, isso não é um problema, né? Existe uma grande disponibilidade de postos de combustíveis, né? Mas é um fator crucial aí na questão do carro elétrico. E a gente, na minha visão, né, olhando na estrada, né, o usuário, quando ele vai acessar essas estações de recarga, ele não está buscando só a recarga do veículo, né? Complementando aquela linha que eu estava falando anteriormente, você está na estrada, você vai parar ali para abastecer, para recarregar o carro, ele vai levar entre 20 minutos e 2 horas, né? Na premissa que a gente tem estações de recarga rápida, né? Porque rodovia você não quer passar 4 horas parado esperando. E nesse tempo você precisa fazer alguma coisa, né? Dificilmente o usuário vai se sentir confortável em ficar ali 20 minutos, meia hora dentro do carro esperando só para o carro recarregar, né? Então, eu vejo como necessário aí para a comodidade do cliente, né? Você tem uma infraestrutura onde você tem na região sudeste exemplos como o Graal, né? Desses pontos de parada que são mais restaurantes e centros de serviço do que postos de gasolina, e os postos de rodovia também que oferecem essa infra, né? De banheiro, alimentação, segurança e entretenimento, e que não são todos. E aí leva a um ponto no caso, ao olhar do consumidor, né, quando ele vai planejar sua viagem aí, ele tem que pensar onde vai parar, mas como o carro vai ficar um tempo maior parado, né, não é só o fato dele ter um lugar para recarregar, mas sim, beleza, eu vou passar meia hora parado ali naquele espaço, né, pode ser que seja à noite e geralmente no meio do nada, eu tenho que ter um espaço que me ofereça uma infraestrutura mínima aí para acolher o condutor, né? Não tanto o carro, né? Então, por mais que você tenha a infra que atenda o carro, você tem que ter, por conta do tempo de parada que é maior, uma infraestrutura para atender o condutor que faça com que ele se sinta seguro, confortável, enfim, na rodovia. E aí, explorando um pouco mais o ponto das estações de recarga, como que eu vejo assim pilares para o desenvolvimento, né,
passando aí, entrar mais no detalhe sobre a questão de investimentos e monetização. Mas o que é que, na minha visão, é crucial, né? Indo do conhecimento que a gente tem do condutor, né? A gente tem em torno de 12 mil atendimentos por dia, né? Então a gente tem um contato muito forte com o usuário de carro, de caminhão, né? Quem está na rodovia, né? E a gente precisa, naturalmente, da questão dos serviços na rodovia, né, que eu estava falando há pouco. Eu acredito que esse ponto ele é atendido satisfatoriamente aí por postos de rodovia no Brasil inteiro. Acho que você traçando uma rota saindo do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, você tem a cada 100, 200 quilômetros boas opções de parada, né, com segurança, serviços e etc. E que essas poderiam instalar potencialmente aí estações de recarga. Então, não vejo isso como um problema, né, em termos de localização. Mas aí a gente entra na questão de investimento em equipamento, né? E sobre esse ponto, eu queria fazer um paralelo à adesão ao GNV que ocorreu no Brasil em torno de 15, 20 anos atrás, né? Houve um movimento muito forte aí de adesão, né? De incentivo à adesão de carros movidos a GNV. E você ter uma infraestrutura para abastecer GNV no posto requer também um investimento alto, tá? Um investimento aí que gira na casa dos 2 milhões de reais. E por que eu estou falando isso? Eu vejo o investimento em si, em equipamento, infraestrutura, né, de cabeamento, postes e estações de recarga, eu não vejo no fato de ser um alto investimento um grande empecilho. Óbvio que existe algum empecilho, mas eu não acho que esse é o fator crucial, assim, porque quando a gente pensa no GNV, né, o GNV ele requer altos investimentos e está amplamente difundido aí em muitas, na maioria das capitais do Brasil, você tem muita oferta aí de GNV e funciona bem, né? Mas qual que foi o ponto principal lá no passado, quando o GNV começou? Houve muito incentivo governamental, né? Existia, salvo engano, era isenção de ICMS, ou algum outro imposto, de forma que a operação, né, a lucratividade do comércio de GNV, ele era muito atrativo, né? Então, o investimento que na casa aí de 1, 2 milhões de reais, ele acabava não sendo tão relevante, né? Quando o investidor, os postos olhavam para aquilo ali, eles faziam um business plan simples e via que a rentabilidade do negócio valia a pena. Mesmo num cenário lá atrás, onde você não tinha o veículo movido a GNV, né? Quando começou, todos os carros eram a combustão normal, né? Combustíveis líquidos, e existiu essa história também do ovo e da galinha que a gente vive hoje com o veículo elétrico. Ela ocorreu lá atrás, mas não foi um grande empecilho à adesão, simplesmente porque existiam esses incentivos aí fiscais, e aí a infra veio muito forte, né? Muitos postos investiram em estações de recarga de carros movidos a GNV, apesar do alto investimento, e eu acredito que, no caso, a infra veio antes, né, da conversão dos veículos, né? Porque, no caso do consumidor, né, do dono do veículo, a conversão do veículo para GNV, por mais que nem se compare com o custo de um carro elétrico, ela também é custosa, né, em torno de 5 mil reais aí, para uma pessoa que já tem um carro, né, você ainda tem que investir mais em converter o veículo para GNV. E tem também a questão que no caso desse combustível, é muito econômico para o dono do carro ele ter um veículo movido a GNV. E eu acredito que esse seja o caso também com um veículo elétrico, né? Estudos que eu já li a respeito. Posso estar falando besteira aqui, mas eu imagino que uma recarga aí seja o equivalente hoje, uma recarga de uma bateria completa, gira em torno de algo em torno de R$100. Isso é muito, muito mais barato do que você completar o tanque em um veículo normal e tenha uma autonomia muito parecida. Então, a gente tem aí o consumidor do veículo, que a recarga ela é econômica, né? É muito mais barato do que
do que um veículo a combustão, considerando que isso seria pago. Né? Você tem um CAPEX que seria facilmente comportado pela iniciativa privada, desde que a operação seja rentável. Né? Então, em termos econômicos, né, quando a gente adiciona essa questão do incentivo fiscal na roda, e eu acho que faz muito sentido a infraviante, né, a iniciativa privada estar disposta a investir nessa infra, por mais que a gente não tenha ainda uma frota tão grande, né, fazendo esse paralelo com o que houve no GNV lá atrás. Em termos de precificação, né, focando nessa parte econômica, naturalmente ela deve remunerar o capital investido, e eu penso num cenário muito similar à revenda de combustíveis na cabeça do consumidor. Estou tentando trazer muito a cabeça do usuário do veículo por conta do contato que a gente tem no dia a dia. E eu vejo o usuário do carro elétrico como usuário de qualquer veículo. Eu penso em pagar pela recarga mais ou menos na linha do o quanto aquela recarga vai me conceder de quilometragem rodada, né? Então, hoje eu pago em torno de R$300 para abastecer um tanque de um combustível num carro normal. Quando você pega em GNV para rodar a mesma quantidade de quilômetros, você tem aí algo em torno de R$150, R$200. E no carro elétrico, eu acho que esteja na linha do GNV, talvez mais barato. Então, quando a gente pensa em precificação, eu imagino muito algo na linha de cobrar pela recarga, né? Pela recarga ou pelo quilowatt, ali de forma que o consumidor consiga fazer a conta. Tá, beleza, eu vou gastar aqui R$100, R$150 para recarregar meu veículo, uma carga completa, e isso vai me permitir rodar X quilômetros. E um ponto crucial aí nessa precificação, pensando que o investimento na infraestrutura seria feito por parte do operador privado, né? Pensando aqui, nós como rede de postos, se a gente fosse fazer o investimento, teria que essa revenda aí teria que ser de fato uma revenda, né? A gente compra combustível da distribuidora de energia, que é quem vai estar fornecendo, né, a energia até chegar ao nosso posto, né? E a gente revende essa energia com a margem de lucro para o consumidor final. Esse é um cenário onde eu vejo que funcionaria bem, assim, já é fácil na cabeça do consumidor, já é fácil na cabeça do operador, né? A gente já está acostumado em pensar, beleza, eu vou investir aqui X mil reais, X milhões, né? E vou vender X unidades de energia ou X unidades de litros, e eu vou ter uma margem de Y, né? E aí a conta fica simples de ver se o investimento vale a pena ou não. Né? Hoje, você ter postos, fazer um posto de gasolina, seja para vender combustível líquido, seja para vender GNV ou para oferecer recarga de energia elétrica, o investimento ele já é alto. Né? Bombas de combustíveis são... você fazer um parque de bombas aí para um posto de rodovia custa em torno de R$500 mil, né? Fora a infraestrutura de tubulação. Então, quando você põe tudo junto, dá em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. No caso do GNV, eu já tinha falado, algo em torno de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, não vejo o CAPEX em si como um grande problema. Mas, naturalmente, o alto CAPEX ele só se justifica se a gente tiver uma maneira de rentabilizar esse CAPEX através da revenda do combustível. Eu sei que esse não é o único modelo de negócio. Na verdade, a gente, participando de outras discussões, inclusive promovidas pelo GESEL, a gente vê outras alternativas, mas eu confesso que nessas outras alternativas, por exemplo, da comercialização ser por parte da distribuidora de energia, né, e aquele ponto ali, o espaço, seja o posto de rodovia, o ponto de parada, ele simplesmente recebeu um aluguel, aí eu começo a ter um pouco de dificuldade de pensar na rentabilização do negócio, né? Como que esse investimento seria rentabilizado. Mas, em termos de econômicos, eu particularmente eu vejo como algo muito similar
né, a revenda atual. Eu acho que não haveria empecilhos econômicos para essa infra nascer e para o ecossistema se desenvolver, né? Mas eu acho que uma variável muito importante aí é a questão dos incentivos fiscais. E que, naturalmente, o governo muitas vezes não tem o incentivo, né, de perder receita, mas nesse caso você tem contrapartidas que são alinhadas a objetivos maiores, né, governamentais, como redução de pegada de carbono, né, redução de emissão de poluentes, enfim. Então, são incentivos fiscais que, assim como foi lá atrás com o GNV, eu acho que esse paralelo, eu repito ele várias vezes, porque eu acho que é um bom paralelo para a indústria estudar. Lá atrás, o incentivo foi nessa linha também, porque o GNV ele já é menos poluente do que o combustível líquido normal. Então, em suma, essa é a minha visão aí sobre a parte econômica, né, da criação da infraestrutura elétrica. Mas eu queria tirar um tempo aqui, eu apressei um pouco mais a minha apresentação, porque eu gostei muito do comentário dos outros players aqui, do Eduardo, do Thomas e do Edgar, e eu anotei alguns comentários aqui, algumas partes do que eles falaram que eu queria comentar, se eu ainda tiver tempo disponível. Em termos de equipamento, né, que tipo de equipamento se adequaria, eu não vejo outra alternativa senão um equipamento de recarga rápida, né, de corrente direta, porque quem está na rodovia, né, o consumidor, ele não ia querer ficar 4, 5 horas parado, né? De fato, tem que ser uma recarga rápida e eu acho que o alto custo disso aí não seria um empecilho, desde que haja a devida monetização. Em termos de conectividade, né, que foi um ponto que Tomás trouxe, hoje os postos de combustíveis no Brasil inteiro, sejam eles urbanos ou de rodovia, é obrigatório você ter uma conectividade com a internet, né? Então, mesmo no local mais ermo, os postos têm conectividade, porque, diferentemente de outros negócios, o combustível, a cada venda, você precisa emitir um cupom fiscal na hora. Você tem que ter essa comunicação com a Secretaria da Fazenda a cada venda. Você não pode passar o dia inteiro vendendo e no final você emitir esses cupons fiscais. Então, isso faz com que todo posto de gasolina ele tenha que ter uma conexão à internet. Aí você se abrem questões de se a conexão é boa, se a conexão não é, mas eu acho que já é uma grande barreira aí vencida, né? Porque você já tem vários pontos, independente do local, nas rodovias, que via de regra não tem sinal de celular, mas nesses pontos que são conectados à internet. E então já facilita aí a conectividade do aparelho. E por fim, né, o último ponto que eu anotei, né, em relação ao início da infra, né, é o que eu estava falando sobre o incentivo fiscal, né? Você tem que ter nesse caso, né, dessa tecnologia onde a demanda de mercado ela não está clara ainda, né? Você tem uma frota pequena, você tem o usuário do veículo, né? O potencial usuário que fica com receio de comprar porque não tem infra, essa questão do ovo e da galinha, né? Eu de fato acho crucial, né, a entrada do player governamental que não tem um interesse econômico direto ali, né? Por mais que exista, ele não é tão direto quanto da iniciativa privada, né? Para fomentar, né? Fazer essa roda começar a girar ali, você colocar combustível ali nesse motor, né? Colocar energia no sistema para que o sistema vire autossustentável. E por fim, pessoal, eu convido todos aí, quando estiverem aqui pelo Nordeste, né, a nos conhecerem, né? Nossos postos, de fato, na rodovia onde atuamos, a gente preza sempre pela infraestrutura, né? A gente se vê muito mais como um ponto de parada do que um local de gasolina. Convido aí nas suas viagens. Lindo, muito obrigado pelas palavras, muito bacana essa sua comparação, né,
da infraestrutura de recarga com a infraestrutura que já existe hoje, né, para gasolina, para gás, e essa visão, né, dos altos investimentos, né, um paralelo muito interessante, né, para se fazer. E acho que complementa aqui todas as outras apresentações, né, que trouxeram esses aspectos, né, de conectividade, da infraestrutura de acolhimento para esses usuários, que também pode ser uma receita, né, que você pode oferir dentro da sua localidade, né, do seu eletroposto, né, que pode ajudar. Lucas, você perdeu o som. Ficou mudo, Lucas. Desculpem. Né? Então, é muito interessante essas suas colocações, né, ligadas a esse comparativo, né, com o que a gente tem hoje, né? E como que a gente avança, né, para criar esse mercado, né? A gente vê aí as montadoras falando que os veículos elétricos em breve, né, 2025, talvez já estejam em paridade com os veículos a combustão. Então a gente vê que esse mercado deve, né, crescer rapidamente, né? A gente já está aqui um pouco avançado no nosso horário, né, no tempo. Eu não sei se algum dos participantes daqui tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário. A gente poderia aqui abrir o microfone para quem quiser comentar, fazer alguma pergunta. Eu estou com receio, olha, foi excelente o evento, a gente está aqui com muito, teríamos que debater, estou com um pouco de receio realmente do horário, né? A gente sempre dimensiona 1h30, mas já estamos com quase 2 horas. Parabenizar todos os palestrantes e dizer que realmente é um grande desafio, né? A difusão da mobilidade elétrica e que a infraestrutura é quem puxa ou é quem não impede, por aí vai. Mas tem alguns desafios que eu acho que vejo com muita promissora a realização de parcerias, né? Quando você tem aí negócios que retornam, tem um tempo de retorno aí mais elevado, eu acho que realmente você buscar parcerias para enfrentar aí os tempos iniciais seria fundamental, eu diria. Não sei se a gente poderia ouvir rapidamente o que é que vocês podem, cada palestrante, dar sua opinião sobre essa viabilidade, factibilidade, se é isso mesmo. Eu vi já um pouco aí do Arlindo, né, que falou um pouco por aí, mas é isso. Para mim, se pudesse dar uma rodada com relação às parcerias. Eu não estou ouvindo, sou eu só. Quem quer comentar? Passar para Eduardo, Edgar, Tomás e Arlindo. Eu não entendi muito bem o que você falou, Lilian. É um comentário em relação às parcerias, foi isso? Isso, porque eu enxergo como esse você falou, né? É um mercado incipiente, desafiador e promissor. Para você chegar lá, né, você estabelecer um negócio da recarga e sendo que ele tem um retorno, né, mais longo e ainda hoje um pouco, vamos dizer claramente, ainda é um pouco impreciso, né, você não sabe exatamente. Se a busca de parcerias entre o próprio operador e o hostess, ou, enfim, se isso não seria, e outros, né, fornecedor, banco de financiamento, enfim, como é que viabilizaria um negócio que é desafiador e que tem esse retorno longo. Soluções. Eu posso, Lilian, posso começar aqui, depois o Arlindo completa, mas como eu tentei até explicar, eu acho fundamental esse tipo de parceria nesta fase inicial. Nós estamos na fase inicial, embrionária ainda deste novo ecossistema da mobilidade elétrica. Então, esse tipo de parcerias é fundamental. Parcerias entre quem?
parcerias entre as próprias montadoras, ok? Parcerias entre elétricas, parcerias entre o setor privado, parcerias com redes de postos como a rede do Arlindo, ou seja, é fundamental nós juntarmos alguns players nesta fase inicial para conseguir implantar, eu diria que o mínimo necessário para que o mercado se desenvolva. Depois, a partir do mínimo, aí sim, cada player, cada investidor, ele vai seguir o seu caminho. Se me permitem, complementando aí a fala do Eduardo, né, acho que modelos de negócio existentes podem ser muito úteis na concepção do modelo de negócio da mobilidade elétrica. Eu imagino um cenário onde muito similar, né, um cenário possível e que seria muito similar à relação entre as redes de postos hoje e as distribuidoras de combustível, né, onde você tem o posto que ele ostenta a bandeira ali da distribuidora, BR, Shell, Ipiranga, que seja, né, e o posto faz investimento no CAPEX, né, e a distribuidora faz a ponta, né, de investimento na infra de base, né? No caso dos combustíveis, você tem grandes tancagens, né, de armazenamento, que faz a ponte entre a refinaria e o posto. E no caso da companhia energética, né, já é muito similar ao que se faz hoje, né, o papel da distribuidora de energia, né, que ela pega a energia na alta tensão e distribui. Então, imagina um modelo de negócio muito similar a esse, né, e que cada etapa da cadeia ela ganha uma parte, né, você tem um custo da energia que sai lá da geração e um custo da energia que vai ser comercializada lá para o consumidor final, e essa margem aí ela é dividida entre os players. Acho que esse é um modelo de negócio que não precisa reinventar a roda, né? Ele já está pronto. E é assim com o combustível líquido, é assim com o GNV. Né? Então, por mais que sejam tecnicamente combustíveis muito distintos, né, fontes de energia muito distintas, acho que o modelo de negócio ele é muito similar, na verdade. Você tem um gerador, né, um produtor ali do insumo, você tem um distribuidor e você tem um revendedor. Eu imagino esse cenário como um cenário muito viável e simples, né, porque o modelo de negócio já está pronto. Muito interessante, Arlindo, essa questão que você colocou das bandeiras, né? Que hoje na gasolina a gente tem muito isso, né? Da bandeira, né? Da Shell, da Petrobras e etc. No gás isso já não aparece, né? Aparece um pouco menos, né? De quem que é o gás, né? E na energia elétrica talvez menos ainda, né? Um pouco pelos você ter os mercados cativos, você está dentro de uma área de concessão e acabar ficando um pouco amarrado a comprar a energia daquela empresa, né? Mas você pode ter também, né, toda a questão do mercado livre de comercialização dessa energia, né? De você usar uma bandeira de uma energia limpa, né, para os veículos elétricos, né? Que não é uma coisa que tem uma pegada muito forte no Brasil, porque a nossa matriz é majoritariamente limpa, né? Mas é uma coisa que pode ser interessante aí também dentro desses modelos de negócio. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né, para os palestrantes. Né, estamos aqui no avançar da nossa hora. Né, então, eu sugeriria aqui, né, se não tivermos mais algumas perguntas, que os palestrantes façam aí suas palavras finais, né, sobre o evento, para a gente concluir aqui o nosso encontro. Podemos fazer na mesma ordem das apresentações, Edgar, Eduardo. Podemos sim. Me agradou demais o bate-papo. Acho que a forma como a gente trouxe aqui os conteúdos foi muito legal. E de fato, né, é sempre aquele desafio, a hora voa mesmo, né? A gente está aqui há 2 horas e teria
muito mais discussão a ser empreendida, né? O que eu acho que foi legal, né, daqui hoje, né, foram as diferentes personas, né, sobre o mesmo objeto. A gente está falando principalmente da infra, né? Então, eu trouxe mais uma visão de política pública, regulação estruturante, né, que são os caminhos que a gente tem que seguir. O Eduardo trouxe a visão do fornecedor, né, de equipamento, né, do hardware específico, né, que ele tem que existir ali, né, para ocorrer o evento de recarga. O Arlindo ali, a visão, né, do posto, que é o locus, né, que acolhe e recebe, né, essa infra. E o Tomás, né, com uma visão ali da ICT, da tecnologia, que o que é necessário, né? E eu acho que uma coisa que me agradou muito foi essa visão integrada, assim, que a gente conseguiu ver, de certo modo, algumas dores, desafios, mas também o que está sendo feito, algumas alternativas, e por onde a coisa está caminhando no que se refere à infra, né, as melhores aplicações para os seus melhores contextos, né? A gente passou desde a residencial até o que a gente colocou, né, como as rodovias, né, que é o que demandaria um equipamento mais sofisticado, né, como a gente viu. Então, acho que valeu muito a pena. E agradeço também a todos os colegas aí pelas falas. Eduardo, o microfone está fechado, Eduardo. Desculpa. Agradeço também o evento, realmente foi muito bom o bate-papo, a visão de todos. Eu destaco aqui a visão até do Arlindo, esse comparativo com o GNV foi fantástico. Se o Arlindo me permitir, eu vou começar a utilizar isso como um argumento também para utilizar em outras conversas. Realmente é muito bom saber que o investidor, a rede de postos, ela não tem receio realmente em investir. Claro que com, mais uma vez, esse incentivo tem que haver realmente alguma cenoura na frente, não é? Tem que haver realmente alguma coisa que nos faça mover, que nos faça investir, sem dúvida nenhuma. Então é isso, agradecer. Acho que o resumo do Edgar foi perfeito. Eu só compartilho também essa visão dele. E sim, e me coloco aqui também disponível ali para ajudar, para perguntas. Se alguém tiver perguntas também, colocar no chat, encaminhar para o Luca. Se o Luca me puder encaminhar, fico aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Thomas? Opa, como minha amiga Lilian costuma dizer, a discussão muito rica, muitos detalhes aí, muitos pontos de vista aí, como o Edgar levantou bem, né? Muitas perspectivas aí e o ponto de vista é sempre muito relativo do observador, né? Eu acho que o desafio ele está posto à mesa para nós, é um desafio. Os desafios foram feitos para serem perseguidos, para serem cumpridos, né? Para a gente superá-los. A mobilidade elétrica, veículos elétricos ou qualquer outro ator dentro da mobilidade elétrica, como equipamentos gerais, eles estão aí, eles vieram para ficar. O Brasil, hoje, ele pode estar dentro do panorama mundial, talvez 1 ou 2 degraus aí atrás de mercados mais maduros, mas com políticas fortes, com muita pioneirismo da indústria privada aí que está assumindo no peito, principalmente nesse momento aí, essa vontade de infraestrutura, essa vontade de montagem, essa vontade de entrar nesse mercado e sofrendo a dor dos serem os pioneiros, né? E correndo o risco de, por serem os pioneiros, talvez não serem aqueles que vão ganhar, né? Nesse oceano azul, vamos dizer assim, estão abrindo caminho e talvez outros estão, uma segunda leva talvez seja mais beneficiada. O desafio está aí. E vamos superá-los. Veículos elétricos vão tornar realidade, outros modais elétricos de mobilidade vão tornar realidade, é um caminho sem volta e estamos aí tanto no ponto de pesquisa, na parte privada, na parte comercial aí, o Arlindo representando, acho que a gente está de mãos dadas aí, a gente quer o desenvolvimento disso aí, entre outros aspectos. Obrigado, Thomas. Arlindo, suas palavras finais. Bem, também compartilho aí da opinião de todos, né? Foi um bate-papo muito rico, realmente é muito legal para a gente fazer parte, né, dessas conversas, é realmente incrível, né? E acho que minha contribuição final é
que eu não entendo como uma barreira para esse mercado, né, uma barreira significativa a questão comercial. Eu acho que existem grandes questões técnicas, né, a serem técnicas e regulatórias que talvez são um pouco mais complicadas de resolver, né, mas acho que em termos de mercado, né, se existe uma demanda, né, e essa demanda existe, o mercado ele se adequa, né? Basta que exista um retorno sobre o investimento que qualquer questão mercadológica ela é superada, né? Então, acho que o caminho aí é muito fértil, né, para o desenvolvimento dessa infraestrutura, né, e desse mercado, desse ecossistema como um todo, né? E a gente quer estar na frente aí, junto com vocês. Obrigado, Arlindo. Bom, agradeço a todos. Não sei se alguém quer fazer alguma palavra final, algum comentário final. Eu acho que o professor Nivaldo quer fazer umas considerações finais, então talvez passar a palavra para ele assim que você terminar, Luca, tá? Por favor, professor Nivaldi. Obrigado. Primeiro, destacar aqui a presença do nosso ilustre e querido professor Sidney Martini, lá da USP, nosso pesquisador, uma figura que sempre traz alegria e energia aqui quando ele está presente, né? Ao falar nome, está todo mundo rindo aí para o senhor, professor. Tá? Obrigado, professor. Obrigado. Tá vendo? E olha, tem eleição agora em 2022. Poxa, a gente está precisando de pessoas sérias aí, hein, professor? Tá certo, tá certo. Não, isso. E gostaria também de agradecer a presença do Eduardo Souza, né, que é a nossa EFASEC lá de Maia, né, ali perto do Porto. Eu, há 2 anos atrás, estava lá visitando lá essa fábrica de vocês e vendo a linha de montagem, que certamente tem crescido. E, obviamente, aos outros participantes, notadamente aqui o nosso parceiro lá do Cimatec, com quem a gente tem uma parceria estratégica, seja em mobilidade elétrica, seja também em hidrogênio, né? Eu fiquei ouvindo aqui as apresentações, eu agradeço muito a todos essa troca de experiência entre nós, de conhecimento, nesse momento, né, de uma cadeia produtiva nova, onde a gente está verificando aquela premissa do Schumpeter de destruição criadora, né? Nós estamos destruindo os postos de gasolina, né? Aquela pessoa que vem com uma flanelinha, você quer trocar água, quer água, quer trocar o óleo, etc. Isso vai acabar rapidamente, né? E o trabalho de todos nós, nas diferentes áreas e cadeias e responsabilidades, é muito importante. Então, eu fico muito agradecido por essa troca de experiência. O GESEL ganha muito conhecimento através desse trabalho que vocês estão fazendo, notadamente quem está lá na linha de frente, né, como o Eduardo e aqui o Arlindo, né, colocando, não, nós estamos lá com a eletroposto, tá, é fundamental. Agradecer a todos. Todos que participaram vão receber um link com a gravação do evento, né? Assinalar que o GESEL faz um acompanhamento conjuntural da dinâmica da mobilidade elétrica no Brasil e no mundo. Publicamos esse informativo, que já está no número 70, se não falha a memória, ele é gratuito, e agora, mensalmente, nós publicamos um observatório, onde tudo aquilo que aconteceu no mês, a gente faz uma síntese e aí a gente faz uma análise, né? O informativo é acompanhamento conjuntural, e o observatório ele já é mais analítico, está tudo no site do GESEL, é tudo de graça, é um trabalho de extensão que o GESEL realiza como instituto, como um centro, né, de pesquisa de uma universidade pública que tem por obrigação, né, e por missão contribuir com o desenvolvimento, né, do país, nesse caso, nessa nova cadeia produtiva que o Brasil está vinculado no âmbito da transição energética mundial. Ok? Então, uma boa tarde a todos, um bom almoço, e vocês amanhã recebem, segunda-feira, um e-mail com o link, e estaremos aí em breve realizando um outro webinar, porque o tema é instigante e é um processo de transição. Muito obrigado a todos
notadamente ao Luca, ao professor Vitor, aos expositores, e uma boa tarde, um bom almoço para vocês. Viu, Eduardo? Um almoço, você não está em Portugal não, tá, Eduardo? Não, estou aqui.